Gentileza para a leitura da palavra. Livro do Gênesis, capítulo de número 13. E o versículo é o de número 18. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que nos concede o céu de poder estar aqui na terça da palavra para juntos compartilharmos um texto da palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 13, o versículo de número 18. Quantos acharam, digam amém. Está escrito assim: E Abraão amarrou suas tendas e habitou nos carvalhais de Manre, junto ao Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Capítulo de número 21 e o versículo de número 8 do livro do Gênesis. Está escrito assim: E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Você diz amém. Assentai-vos, por favor. Meus queridos e eternos irmãos, mais uma vez nós estamos, mediante a palavra do Senhor Jesus, e bem como diante de sua poderosíssima presença. Haja visto que o texto ou os textos que estão em apreço diante de nós é marcado por duas palavras. No primeiro versículo, a palavra altar. No segundo versículo, a palavra banquete. A vida do Abraão, ou do Abrão, como você queira entender, ela foi marcada por altares na presença de Deus. A vida do Abraão não foi construída no meio do deserto, embora Abraão peregrinou pelo deserto, mas a vida dele foi marcada por altares, que de tempos em tempos ele levantava na presença de Deus. Para a gente entender o texto, a gente precisa ver o capítulo de número 12, aonde a Bíblia Sagrada vai dizer que começa a história do Abraão. A Bíblia diz que Terá, o seu pai, era um fazedor de póstulos ídolos. Terá era nada mais e nada menos do que um fabricante de imagens de escultura. E a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que serve a Deus não se dobra diante de imagem, mas se dobra diante do Deus dos deuses, o Senhor Todo-Poderoso. Mas quando nós olhamos a vida do Abraão, ele está inserido nesse contexto. O seu pai está na Mesopotâmia antiga, na Ur dos Caldeus, fabricando póstulos ídolos e se dobrando diante de Baal, Astarote, Azera e todos os pseudos deuses que podiam ser feitos com mãos humanas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus entra numa terra pagã, aonde o seu pai e a sua família vivia no mundo da idolatria, e a Bíblia diz que Deus chamou Abraão e disse: Abraão, Abraão, sai do meio da sua parentela, sai do meio da sua família, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu, Abraão, vou engrandecer o seu nome, e todas as famílias da terra serão benditas em ti, ó Abraão. Com essa introdução eu aprendo que Deus independe do lugar para chamar alguém. Deus independe da geografia para chamar alguém. Quando Ele chama, está chamado. Quando Ele chama, está escolhido. A Bíblia diz que Ele foi de trás das malhadas e escolheu Davi, tirou Davi de trás das malhadas e colocou no trono de Israel. Porque quando Deus chama, está chamado. Quando Deus chama, está escolhido. E eu não tenho dúvidas essa noite que Deus te chamou, que Deus te escolheu, que você não está aqui por obra do acaso, não. Você está aqui porque Deus te chamou e Ele tem um projeto na sua vida, Ele tem um projeto na sua casa. E se eu fosse você, eu levantava as mãos agora e adorava o nome do Senhor, querido.
É no livro de Isaías que a Bíblia vai dizer: não foi vós que escolheu, mas fui eu, o Senhor, que vos escolhi e vos fiz povo meu. Você só está aqui porque você foi chamado. Você só está aqui porque você foi escolhido pela mão do Todo-Poderoso. E Deus chamou Abraão e falou: Abraão, quer viver tudo aquilo que eu tenho para você? Abraão, quer viver as promessas de ser pai de uma grande nação? Abraão, quer andar na minha presença? Sai do meio da sua parentela, sai do meio da sua família. Mas observe o contexto histórico. Abraão não é um garoto, Abraão não é um jovem, Abraão tem 75 anos de idade, quando Deus o chama, quando Deus o vocaciona, quando Deus o escolhe. Então uma estrutura fora montada durante esses 75 anos de vida, de história, de relacionamento. Então Abraão, se quiser viver a vontade de Deus, vai ter que acreditar na voz de Deus, largar tudo que ele construiu em Ur dos Caldeus e sair na direção daquilo que Deus disse que ia fazer. Aí quando você abre a galeria dos Hebreus, você vê que Abraão é o pai da fé, porque Abraão não esperou para crer, Abraão não esperou a porta abrir, o milagre chegar, as coisas se moverem, as coisas acontecer, para ele seguir Deus. Não, antes de acontecer, antes dele ver, antes dele experimentar, antes dele tocar, antes dele sentir, ele acreditou na voz de Deus e saiu porque teve fé, saiu porque acreditou num Deus invisível. E Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: se você acreditar na voz de Deus, Deus tem uma direção para você, Deus tem uma direção para sua casa, Deus tem uma direção para sua família. Mas você precisa crer, você precisa acreditar, porque aqui na fé cristã não basta a gente fazer a conta, a matemática funciona lá fora no mundo, aqui não, aqui você tem que viver por fé, aqui você tem que acreditar no sobrenatural. Aqui o médico diz, pega o laudo e fala, está desenganado, aí Deus olha do outro lado e fala, vai viver mais um pouco. Aqui alguém olha e fala, a porta está fechada, e Deus olha e fala, não, está fechada para os homens, mas eu vou abrir. Quem acredita no Deus do impossível, levanta mais uma vez a sua mão, faz um barulho aí que o inferno não gosta. Deus chamou Abraão e falou, Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não deu endereço, Deus não deu a bússola, Deus não deu o mapa. Se fosse hoje, Deus não abriu o GPS para Abraão. Deus falou, Abraão, quer viver tudo que eu tenho para você? Larga tudo que você construiu na Ur dos Caldeus, segue a minha voz e sai, porque eu vou te guiando pelo caminho. Abraão abandonou tudo, seguiu a voz de Deus, e começou a peregrinar pelo deserto, sem saber para onde ir, mas seguindo a voz de Deus. Sendo que o elemento mais desgastante da nossa fé é o tempo. O próprio Salomão vai escrever, a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Abraão já não é um garoto, já passou dos 75 anos de idade, abandonou a sua estrutura de casa, de família, de segurança, de conforto, e saiu pelo meio do deserto, com a sua esposa, algumas coisas que ele tinha, acreditando na direção de Deus, sendo que o tempo foi passando, e tudo que Deus prometeu, não estava acontecendo, as coisas não estavam caminhando, como Abraão planejou, como Abraão idealizou, e a Bíblia Sagrada vai dizer, que Abraão foi rumando pelo deserto,
e ele vai perdendo as forças, vai desanimando, porque o tempo faz isso com a gente. Deus fala, vai fazer, vou te dar, vou abrir, vai acontecer, e entra ano e sai ano, não acontece. Entra mês e sai mês, campanhas e mais campanhas, e parece que está tudo do mesmo jeito. E aí você olha a força da circunstância. É natural do ser humano desanimar, enfraquecer, mas diz a Bíblia que rompendo com o tempo, rompendo com as suas limitações, rompendo com a sua fragilidade, ele chega em um lugar chamado Moré. Repita comigo, Moré. E quando ele chegou em Moré, o significado da palavra Moré significa indecisão. Quando ele não sabia para onde ir, quando ele não sabia mais o que fazer, a Bíblia diz que ele chegou em Moré, e ali edificou um altar ao Senhor. Quando ele não sabia para onde ir, ele edificou um altar ao Senhor. Quando ele não sabia o que fazer, ele edificou um altar ao Senhor. Se você levantar a mão, eu profetizo, essa noite talvez você não tenha uma direção, mas existe um Deus aqui nessa noite, que tem uma direção para você, e a direção está no altar do Senhor, querido. Quando ele chega em Moré, ele edificou um lugar ao Senhor, um altar ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus desceu no altar de Moré, e disse a Abraão, Abraão, eu não te disse que você ia ser pai de uma grande nação? Por que você está duvidando agora, Abraão? Quando ele chegou em Moré, Deus reafirmou as promessas na vida do Abraão, e ele te trouxe nessa terça-feira para reafirmar todas as promessas que ele tem na sua vida. Se você levantar a mão, eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida, que todas as promessas que Deus te fez não vai cair por terra, mas cada uma delas vai se cumprir no nome de Jesus, porque nessa terça-feira você tem uma direção do altar do Senhor. Ele buscou uma direção no altar, e Deus disse para ele, fica tranquilo, porque tudo que eu te prometi, ainda está, e vai acontecer. Não vai acontecer no tempo do Abraão, não vai acontecer no tempo da Sara, não vai acontecer no meu tempo, não vai acontecer no seu tempo, mas eu tenho certeza de uma coisa, que tudo que Deus te prometeu não vai cair por terra. Cada uma das palavras liberadas sobre a sua vida, tem dele o sim, tem dele o amém, vai acontecer, queira o diabo ou não, queira os homens ou não, a promessa de Deus está de pé sobre a sua vida. Abraão ganha um pouco de força, Abraão ganha um pouco de resistência, e ele vai caminhando um pouco mais, porque é assim na fé cristã, a gente recebe uma palavra, recebe um direcionamento de Deus, recebe uma profecia, ouve uma mensagem, ouve um louvor, a gente ganha um ânimo, e caminha um pouco mais, sendo que o tempo vai passando, e o que Deus prometeu não se cumpre. O tempo vai passando, e aquilo que Deus falou, a idade vai chegando. Abraão já está se aproximando dos 90 anos, e tudo que Deus prometeu ainda não aconteceu. Na ótica humana, já não tinha mais jeito. Na ótica humana, as forças já estavam indo embora.
mas caminhando pelo deserto, rompendo com o tempo, rompendo com as suas limitações e a sua fragilidade, ele chegou num lugar que quem é do manto vai entender. Ele chegou em Betel. Repita comigo: Betel. Betel significa casa de Deus, morada do Altíssimo. E a Bíblia diz que quando ele chegou em Betel, ele levantou um altar ao Senhor. Quando ele chegou na casa de Deus, ele levantou um altar ao Senhor. Tudo que o diabo queria era desanimar você, fazer você parar, fazer você desistir. Mas olha você aqui na terça-feira em Betel, levantando um altar ao Senhor. Só quem veio levantar um altar, levante as suas mãos e adore ao Senhor. Oh, glória a Deus. Ele chegou na presença de Deus, chegou na casa de Deus e levantou um altar ao Senhor. Aí a Bíblia diz que Deus desceu em Betel e disse: Abraão, Abraão, eu estou renovando as suas forças. Ninguém essa noite vai sair daqui fraco, ninguém vai sair daqui desanimado. Você entrou em Betel e tem uma unção de renovo para você, tem uma unção de renovo para sua casa, tem uma unção de renovo para sua família. Nós estamos em Betel. E em Betel ele é renovado as suas forças. Está preparado para essa noite você sair daqui de cabeça erguida? Está preparado essa noite para você olhar o último dia para essa luta, para essa prova? Porque está chegando o tempo da vitória, está chegando o tempo da exaltação, está chegando o tempo que Deus vai realizar tudo aquilo que Ele te prometeu, querido. Em Betel, diz a Bíblia, que ele recebeu uma ferramenta. A Bíblia diz que pela primeira vez, Abraão invocou o nome do Senhor. Ou seja, em Betel, Abraão aprendeu a orar. E a gente sabe que o diabo ainda treme com um par de joelhos no chão. O diabo não treme quando você está falando, mas o diabo treme quando você coloca o seu joelho diante de Deus, porque ele sabe que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu vim pregar para uma igreja aqui nessa noite que tem a ferramenta da oração, então use ela, Abraão invocou o nome do Senhor, querido, e diz a Bíblia que o Deus que tem para dar e pode dar, ele enriqueceu a vida do Abrão. Se você não pegar, eu vou pegar tudo para mim. A Bíblia diz que em Betel Deus prosperou a vida do Abraão. Se você levantar a mão aí, eu profetizo, porque se ele estava lá na Ur dos Caldeus e Deus tinha permitido que ele enriqueceu fora da presença dele, quando ele chegou em Betel, na casa de Deus, Deus prosperou a vida do Abraão, e o mesmo Deus que prosperou a vida do Abraão, vai prosperar a sua vida. Recebe essa palavra no nome de Jesus. E a Bíblia diz que Abraão começou a crescer em Betel, começou a avançar em Betel, até que chegou um tempo que o Abraão parou de crescer, parou de prosperar, parou de avançar. E Abraão agora vai buscar em Deus uma direção, porque ele não cresce mais, porque as coisas travou, porque as coisas não estão dando certo. E Deus falou: Abraão, tem uma coisa, eu fiz uma promessa para você e para Sara. Sai da Ur dos Caldeus e vai para a terra que eu vou te mostrar.
sendo que você trouxe o seu sobrinho Ló, e Ló não está no meu projeto. O projeto não é na vida do Ló. Se você quiser voltar, se você quiser a bênção de novo na sua vida, larga o Ló. E a Bíblia diz que daquele momento em diante, Abraão se separou do Ló. E eu vim aqui como profeta profetizar que esse ano de 2026, Deus vai arrancar muito Ló da sua vida, que está travando você, a sua casa, os seus sonhos, o seu ministério. Deus vai arrancar esse Ló do seu lado, porque o projeto de Deus é com você, querido. Em Betel, Deus arranca quem não está na mesma visão, quem não está no mesmo propósito, quem não tem a mesma chamada. Deus arranca o Ló, e o Abraão continua avançando, sendo que o tempo vai passando, e o Abraão agora continua a caminhada. Ele sai de Betel, rompendo com o tempo, rompendo com os limites, rompendo com as suas forças, e desgastado, porque a esperança faz isso. De tanto ele esperar e não acontecer, a esperança vai enfraquecendo o coração dele, até que ele chega no texto, que ora nós acabamos de ler. A Bíblia diz que ele chega em um lugar chamado Manre, e quando ele chega em Manre, ele não vai levantar um altar, ele vai para dentro de uma tenda, ficar pensando na vida, enfraquecido, porque Deus não realizou ainda nada. Na ótica humana dele, Deus ainda não tinha feito nada, porque ele já tinha passado aqui dos 90, já estava beirando aos 100 anos, e o filho da promessa não tinha acontecido. Deus não tinha dado para ele o Isaac ainda. Então ele entra dentro da tenda, e desanimado ele está dentro da tenda. Há um outro personagem bíblico, que Deus permitiu que entrasse dentro de uma tenda, cujo nome foi o Elias. Elias entrou dentro da tenda, a voz de Deus veio e falou: Elias, sai dessa tenda, come pão, bebe água, porque longa é a sua caminhada. Mas Deus não entrou dentro da tenda do Elias, para falar com Elias. Mas diz a Bíblia, eu não sei o que Deus tinha com o Abraão, que a Bíblia chamava ele de amigo, mas diz o texto sagrado, que Deus entrou dentro da tenda, pegou na mão do Abraão e tirou ele para fora da tenda, porque Deus não fala com quem está prostrado, Deus não fala com quem está desanimado. Quer ouvir a voz de Deus? Se levanta essa noite, sai da zona de conforto, larga a mão de você ficar estagnado no mesmo lugar. Quer ouvir a voz de Deus? Sai da tenda e Deus pega ele pela mão, arrasta para fora e fala: Abraão, Abraão, é chegado o tempo de eu cumprir tudo que eu te prometi. Não, vou de novo. É chegado o tempo, Abraão, de eu cumprir tudo aquilo que eu te prometi. É Deus falando com alguém aqui nessa noite. O tempo está consumindo a sua fé, consumindo a sua esperança, mas existe um Deus aqui em Boas Novas que está dizendo para você: é chegado o tempo dele cumprir tudo aquilo que ele prometeu para você, a sua casa, a sua família. Se você recebe, levante as mãos, pegue essa palavra e adore ao Senhor, querido. Aqui em Manre, não é Abraão que vai levantar um altar, é Deus que vai pedir o altar. E o Abraão agora começa a preparar o altar, do jeito que Deus pediu. A Bíblia diz que Deus pediu para que Abraão preparasse o altar, organizasse as pedras e preparasse o altar. E enquanto Abraão está preparando o altar, Deus está falando comigo que Deus não trabalha num altar desorganizado.
Abraão estava colocando o altar em ordem. Se você quer a resposta de Deus, coloque o altar em ordem. Se você quer um ministério com sucesso, coloque o altar em ordem. Se você quer uma vida financeira com sucesso, coloque o altar em ordem. Se você quer uma família abençoada, coloque o altar em ordem. E a Bíblia diz que depois que ele preparou o altar e começou a fazer o sacrifício, diz a Bíblia que as aves de rapina começou a descer no altar, para tentar tocar no altar, para tentar bagunçar o altar, para tentar mexer no altar. Mas eu vim aqui nessa noite como profeta profetizar. Abraão enxotava as aves de rapina, dizendo: nesse altar ninguém vai tocar, o altar é de Deus, o altar é santo, e ninguém vai bagunçar o altar. E Abraão protegeu o altar. E eu vim aqui nessa noite para te dizer: o diabo sabe que está muito perto de você receber a vitória, então ele vai tentar tocar no altar para bagunçar a sua vida, mas você vai dizer: no minha vida ninguém toca, porque esse altar é santo, esse altar é de Deus, a minha vida é de Deus, a minha casa é de Deus, e eu vou proteger o altar, querido. Ele protege o altar, e depois de um grande sacrifício, Deus desceu naquele altar e recebeu o altar de Abraão. Aí diz a Bíblia que Deus vai lá na tenda e fala: Sara, assim como a sua madre estava fechada até hoje, eu estou abrindo a sua madre, e você vai gerar o filho da promessa. E a madre de Sara foi aberta. E a Bíblia diz que nasceu um menino, e foram colocar o nome dele, Isaque, que significa riso. É Deus dizendo para Abraão e para Sara: no lugar de choros de anos, eu estou colocando um riso na sua boca. Assim diz o Deus dessa casa para a sua vida: acabou o tempo do choro, passou o tempo do inverno, é chegado o tempo de cantar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. Recebe a sua promessa aí em nome de Jesus. Se você acredita nisso, adore ao Senhor, querido. O Isaque nasceu, porque Deus, quando fala, Ele promete e cumpre, porque Ele não é filho do homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele fala. Tudo que Ele promete acontece. Olha você aqui como uma grande promessa de Deus. Talvez alguém apostou que você nunca ia estar dentro de uma igreja, mas olha você aqui adorando a Jesus. O Deus te lavou, te purificou, te colocou assentado entre os príncipes, porque Ele tem uma promessa sobre a sua vida. E daquele momento em diante que o Isaque nasceu, Abraão agora começa a dar festa, e não tem problema a gente festejar a vitória, mas o tempo vai passando, e Deus vai esperando o Abraão, e o Abraão não se manifesta, até que chegamos no versículo que lemos, no capítulo de número 21, e Abraão levantou um grande banquete, depois que o Isaque foi desmamado. Os anos foi passando, e Abraão se esqueceu de levantar altares para o Deus de Israel, e começou a levantar banquetes na presença de Deus, e Deus não se agradou, até que chegou um dia, que Deus desceu na tenda do Abraão, talvez pegou Abraão de surpresa, e falou: Abraão, Abraão, eu quero o seu Isaque. Em outras palavras, Deus está falando: eu quero o seu riso.
Eu quero aquilo que te faz sorrir, Abraão. E Abraão sabia, se ele não desse, se ele não entregasse, Deus era poderoso para tomar o Isaque. Então a Bíblia diz que Abraão agora, sem contrapor a voz de Deus, ele pega os seus moços, pega um camelo, e eles vão em direção ao Moriá. Quando ele chega no pé do monte, ele fala para os 2 moços que estavam com ele: fiquem aqui, porque nós vamos subir, adoraremos e retornaremos para vós. Ele está subindo o Monte Moriá, na expectativa de chegar lá em cima e cumprir a voz de Deus, cumprir a ordenança de Deus, sacrificar o seu filho. No meio do caminho, Isaque vai olhar e falar: pai, eu estou vendo tudo aqui, eu estou vendo a madeira, estou vendo o cutelo, estou vendo a corda para amarrar o sacrifício, estou vendo tudo, mas onde está o cordeiro? E Abraão solta: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão chega no alto da montanha, prepara as pedras, arruma a lenha, tudo bonitinho, e quando ele vai pegar o cutelo para tirar a vida do seu próprio filho, eu imagino quando ele vai desferir o golpe, uma voz ecoa naquela montanha dizendo: Abraão, Abraão, não faça mal ao menino. Na verdade, Abraão, eu não quero o seu riso, eu não quero o seu filho, eu não quero a sua bênção, eu não quero nem o seu Isaque. Senhor, e o que o Senhor quer? Eu quero você de volta no meu altar. Eu vou bem devagar para você entender. Eu quero você de volta no meu altar. Deus é especialista de te trazer de volta para o altar. Deus é especialista de trazer você para o centro da vontade dEle. Nem que Ele tenha que matar, nem que Ele tenha que dar vida, nem que Ele tenha que tirar vida, mas Deus sabe como te pegar e te trazer de volta para o altar, querido. Ele não quer o seu Isaque, Ele não quer a sua casa, Ele não quer o seu carro, mas Ele quer você de volta na presença dEle. Eu preguei até aqui só para você entender isso. Ele quer de novo as línguas estranhas que você não fala há muito tempo. Ele quer de volta o primeiro amor. Ele quer de volta você às 3 da manhã no pé da cama orando a Ele. Ele quer você de volta na dependência dEle. Mas eu não sei, o pastor Eliseu não sabe, mas Deus sabe certinho como tocar na sua vida. Se Ele tiver que arrancar, Ele vai arrancar, querido, mas Ele vai te trazer de volta para a presença dEle. Eu sinto a mão dEle aqui dentro dessa reunião, tratando com algumas pessoas, mas Ele vai te trazer para o centro da presença dEle. Se tem alguém que acredita nisso, levante as mãos, e por 1 minuto adore ao Deus do altar nessa noite. Adore ao Deus do altar essa noite. Adore o Deus do altar essa noite. Ele sabe o lugar certinho de tocar em você e trazer você de volta para a presença dEle. Ele sabe que você já foi mais crente, você já foi mais santo, você já foi mais separado, você já foi mais ungido, o seu coração já queimou mais, mas nessa noite, Ele não vai arrancar o seu Isaque, mas é uma unção de Deus, que vai te trazer de volta para o altar, querido. Uramaya Shandaramacandoromagaya Surya. Há uma unção de Deus aqui nessa noite, querido, tocando nos corações de algumas pessoas.
trazendo a sensibilidade de novo, trazendo o primeiro amor de novo, porque Ele vai te trazer de volta para a presença dEle. O diabo não vai ganhar essa guerra, você vai sair daqui em nome de Jesus, no centro da vontade de Deus. O Abraão está desamarrando o filho, olha para trás, tem um carneiro, um cordeiro, ele traz para o altar, sacrifica no lugar do filho, e ele está descendo a montanha, dizendo: Deus proverá. Deus é o Deus do impossível. Deus só queria um encontro com Abraão na presença dEle. Ele te escolheu para esse culto de terça-feira, porque Ele não aceita você mais frio, não aceita você mais desanimado, não aceita você na correria do dia a dia. Ele quer você de volta na presença dEle, com o coração avivado, com o coração aquecido na presença de Deus. Vamos estar em pé comigo nessa hora. Ele sabe o motivo que você entrou por essas portas. Ele trouxe essa palavra para o seu coração essa noite, porque Ele sabe que você pode ser melhor do que você é. Você pode ser mais intenso na presença de Deus. O seu coração pode queimar um pouco mais, mas basta você voltar a se encontrar com Ele no altar. O altar é o lugar da entrega. O altar é o lugar do sacrifício. O altar é o lugar da renúncia. Se aproxima do altar. Se aproxima da presença de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que no Antigo Testamento, só um sumo sacerdote atravessava o alpendre, atravessava o lugar do átrio, atravessava o lugar santo, e entrava no Santo dos Santos, para se encontrar com Deus, o único homem da nação de Israel. Aí vem no Novo Testamento, quando o nosso Cristo deu o grito na cruz, escrito tetelestai, está consumado. Sabe o que aconteceu com o véu do templo? A mão do Eterno rasgou o véu do templo de alto a baixo e disse: vocês têm livre acesso. Você não depende do pastor Eliseu para se aproximar de Deus. Você não depende dos louvores para se aproximar de Deus. Você não depende de um pregador para se aproximar de Deus. Você depende de você mesmo, de você abrir o coração, ser mais intenso na presença de Deus, se entregar para Ele, se voltar para o altar. Eu quero fazer uma chamada de altar nessa noite e orar com você que tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui na frente, para Deus renovar suas forças, para você não precisar acontecer o que aconteceu na vida do Abraão, Deus precisar pedir o seu Isaac, mas você sabe que Deus tem mais com você, e você quer destravar isso, sai do seu lugar e vem. A equipe de louvor pode ir louvando, porque eu vou orar junto com você essa noite, e todo bloqueio no mundo espiritual vai cair por terra, porque nessa noite, o Deus do altar tem um encontro com você aqui em Boas Novas. Se você tiver coragem, sai do seu lugar e vem, pode ir louvando. Deus tem um novo tempo para você, um novo tempo para a sua história. Você ainda pode ir mais fundo no rio de Deus. Você pode se entregar mais na presença de Deus. Você ainda pode fazer mais pelo reino. Mas vai depender de você. Vai depender da sua entrega. De sair do seu lugar e vir aqui no altar. Tem esse ato de fé, esse ato de coragem. De vir buscar a presença de um Deus invisível, mas real. Sai do seu lugar e vem, Abraão.
Deus tem mais para você, Deus tem mais para sua casa. Eu queria que a igreja estendesse a mão para cá. Você que não veio, eu tenho certeza que Deus pode te tomar aí no seu lugar agora. A mesma unção que estava naquela montanha, que trouxe Abraão de volta para o centro da vontade dele. Não existe um lugar mais seguro no mundo do que o centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus está seguro, está protegido, está guardado, está coberto pelo sangue de Jesus. Estenda a sua mão para cá. Pai eterno, mais uma vez nós confiamos no seu poder, ó Deus. Nós ministramos a sua poderosa palavra, Deus. Aqui está esse rapaz e essa moça, Deus, que vieram aqui buscar um pouco mais da sua presença, Deus. Que vieram aqui, ó Deus, em busca de um dom, de um talento, de um despertar do Senhor, Deus. Assim como o Senhor fez na vida do Abraão, colocou ele de volta na rota, de volta no altar, ó Deus. Faça com esse casal, com esses dois moços aqui na minha frente, essa moça e esse rapaz, receberem uma unção poderosa, Deus, para que eles voltem ao centro da sua vontade. Deus, eu sei que na nave da igreja existem homens e mulheres que precisam, ó Deus, voltar ao centro da sua vontade, que precisam ser mais crentes, que precisam de novo do primeiro amor, Deus. Aonde houver uma mão levantada agora, Deus, que quer um pouco mais da sua presença, Deus, assim como o Senhor desceu no altar, ó Deus, que Abraão levantou, desce sobre Boas Novas essa noite, Deus, e comece a renovar a sua igreja nessa hora, Deus. Comece a distribuir os dons, ó Deus, do Espírito sobre nós, Deus, e que saímos daqui fortalecidos pela sua palavra, porque cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Deus. Assim como o Senhor mudou a vida do Abraão, ó Deus, toca na nossa vida nessa hora, Deus. Agora, Jesus, aonde houver alguém fraco, que o Senhor comece a renovar agora. Aonde houver alguém que precisa de uma cura, Deus, o Senhor libere uma cura nos quatro cantos dessa igreja agora, Jesus. Uramai, Ashanda, Ramakandoromagai, Assúria. Deus de Israel, derrama a sua presença sobre nós, Deus. É a oração que fazemos no nome de Jesus. A igreja diz amém. Levante a sua mão direita para cima comigo em nome de Jesus. Eu quero profetizar que essa noite não é mais uma noite comum que você entrou num culto de terça-feira, não. Mas Deus trouxe essa palavra para o seu coração, porque essa palavra é uma semente. Feche as suas mãos em sinal de receber. A palavra semente no grego significa que dias melhores virão. E eu estou profetizando essa noite que dias melhores virão na sua casa. Dias melhores virão aqui na Assembleia de Deus de Boas Novas. E essa igreja vai continuar crescendo a 100 por 1 em nome de Jesus. E eu quero profetizar essa noite que dias melhores virão na nação brasileira. Você concorda com tudo isso? Então dá um grito aí de glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Aleluia. Nesta noite Deus, Ele trabalhou em nosso meio, na tua vida. Saia daqui nesta noite com esta palavra, que Deus nunca irá te desamparar. Basta apenas a gente estar diante do altar de Deus. Amanhã, 8 horas, teremos consagração de 8 às 10. Você que pode, vem estar conosco aqui, orando. Termina 10 horas em ponto, irmãos. Mais ou menos 10 horas, 10 e 5. Depois temos um café ali reservado para os irmãos. Vem aqui buscar a presença de Deus. Vem aqui continuar levantando o seu altar com o joelho dobrado, oração, palavra. Nós estamos na campanha, então não falte. Vem amanhã. Oremos. Pai querido, Pai eterno, diante de Ti estamos nesta noite. Obrigado, ó Deus. Maravilhoso é estar na Tua presença, Deus. E Te pedimos, ó Pai, que esta presença continue conosco. Abençoa a saída do Teu povo. Dá uma noite de paz, uma noite tranquila e uma manhã abençoada. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um nesta noite. Todos digam...